Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo como sempre os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume Execuções de Projetos Elétricos. E hoje temos uma convidada muito especial que vai falar de um assunto também muito especial. O nosso foco hoje, o nosso assunto é as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. E a nossa convidada de hoje, Neuza Silveira de Menezes, ela é trabalhadora da SEDIC, que é a nossa apoiadora cultural. E estamos dando as boas-vindas para a Neuza. Muito obrigado, Neuza, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem. Então, já que o assunto é meio trepidante e muito interessante, Neuza, a minha primeira pergunta para ti é a seguinte: quem é André Luiz nas obras psicografadas por Chico Xavier? Eis a questão. André Luiz é o autor espiritual das obras que foram ditadas para Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele ditou em torno de 16 obras para Chico Xavier, na série chamada E a Vida Continua, na série chamada Desvendando o Mundo Espiritual. E depois muitas outras obras que surgiram. Começou em 44 e foi até 93. E André Luiz se apresentou a Chico Xavier dizendo que ia ditar algumas obras. E quando Chico perguntou, mas quem é você? Aí ele disse, com outra pergunta para Chico, qual é o nome do rapazinho que dorme ali no quarto ao lado? Daí Chico diz, é meu irmão André Luiz. E ele então responde, pois este será meu nome. Aí significa dizer que ele não se apresentou como André Luiz, como não, Chico perguntou? Não, ele disse que usaria esse nome do irmão do Chico Xavier, meio-irmão do Chico Xavier, porque Chico perdeu a mãe bem jovem, né? E o pai dele casou-se em segundas núpcias e a senhora juntou todos os filhos do pai do Chico, que tinham sido entregues para a madrinha e coisa, né? Reuniu todos no lar e teve outros filhos com o pai do Chico Xavier, né? Estavam todos reunidos e esse irmão do Chico estava dormindo no quarto ao lado do Chico Xavier quando esse espírito se apresentou. E então ele disse que não usaria nunca o nome dele, jamais ninguém deveria saber o nome dele, porque ele tinha familiares ainda aqui na Terra que ele não poderia jamais ser apresentado como quem ele era antes de... Mas ele conta algumas coisas sobre a vida dele. Ele fala que na última encarnação terrena ele foi médico no Rio de Janeiro, muito bem sucedido, que teria desencarnado com mais ou menos 40 anos, com problemas de intestino, que ele sofreu uma cirurgia em função disso, e que a esposa dele seria a Dona Zélia, que ele teve 3 filhos,
Ele conta algumas coisas, mas quando começam a pesquisar a vida dele e vão perguntar para o Chico, seria fulano, seria Beltrano, o Chico disse assim, olha, para algumas pessoas o Chico disse assim, não adianta pesquisar, que vocês não vão encontrar o médico encarnado. As informações que André Luiz dá nas obras são todas truncadas. Jamais alguém vai encontrar esse médico encarnado. De repente não era um médico famoso, era um médico como existem outros tantos aí. Ele era um médico de grande sabedoria, né? Mas ele não dá nenhuma informação e depois fica bem claro o porquê dele não dar informações, né? O próprio Emmanuel, no prefácio da obra Nosso Lar, que foi lançado pela FEB em 44, mas no prefácio do Emmanuel, em 3 de outubro, me parece, de 43, Emmanuel diz que como André Luiz vinha nos trazer grandes orientações, grandes ensinamentos da esfera espiritual, ele teve que abdicar do seu próprio eu, inclusive do nome próprio, né, para que não viesse a atingir as pessoas amadas dele, que estavam ainda... Os familiares dele. Aqui na Terra, né, seus familiares. E então ele não conta nada sobre a sua própria vida. Muito bem. Abdica, inclusive, do nome próprio. Exatamente. Neuza, qual foi o motivo que levou André Luiz, na espiritualidade, a escrever para nós encarnados? André Luiz veio nos trazer grandes ensinamentos. Ele veio nos contar sobre a vida no mundo espiritual, acrescentando mais. Primeiro, ele nos dá assim um acréscimo às obras de Allan Kardec, porque ele traz mais ensinamentos, elucida mais as obras kardecianas, né? Traz mais luz às obras kardecianas, nos ensina mais, traz outras coisas que não deu tempo, provavelmente, para Kardec, até porque na época Kardec diz que o Espiritismo como ciência e filosofia, e depois religião, teria que caminhar junto com a ciência, e a ciência ainda naquela época não tinha avançado tanto para chegarmos a conhecer as coisas que André Luiz nos traz à luz, como ele trouxe ensinamentos sobre a glândula pineal de forma tão perfeita, tão certa, tão correta, que neurocientistas em 2013 publicam uma revista que estudaram 12 obras de André Luiz e, à luz da medicina moderna, eles dizem que somente levaram 60 anos para entenderem o que André Luiz fala sobre a glândula pineal, que eles não tinham, que a medicina não tinha conhecimento. E André Luiz fala 60 anos antes sobre essa glândula. Perfeitamente. E a medicina não tinha esse conhecimento na época que André Luiz falou. Aí também vem ali os veículos de comunicação, os meios de comunicação do mundo espiritual, que André Luiz fala nas suas obras, os meios de transporte no mundo espiritual. Perfeito. Uma série de coisas que André Luiz traz nas suas obras que aqui na Terra ainda não era conhecido. A própria televisão, que veio depois das obras de André Luiz, né? E então, para nós espíritas, isso aí foi de grande aprendizado, nos coloca assim face a face com a nossa consciência no pós-morte. Nos diz assim, ó, que o nosso aprendizado está aqui na Terra, que nós temos que aprender a viver com decência, com moralidade,
aprender a viver com tolerância, com igualdade entre os homens. Perfeito. Aprender a usar as coisas terrenas de forma prática, ética e moral. Neuza, vamos sair, tu falaste em ciência, vamos sair da ciência e vamos entrar na ficção. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem viu o filme Nosso Lar? No início do filme já André Luiz no umbral. Caramba, explica para nós isso. André Luiz no umbral. Mas André Luiz depois escreveu obras através de Chico Xavier. Ele sai do umbral para escrever obras. Como é que... Explica para quem, fundamentalmente para quem não leu as obras de André Luiz e para quem não é espírita. Aí que está um dos ensinamentos dele que ele vem nos trazer. Quando ele nos coloca assim, ó, no pós-morte, face a face com a nossa consciência. Foi o que aconteceu com ele. Por que ele vem nos mostrar isso? O que aconteceu com ele, que não era religioso. Ele morre ou desencarna e se dá por conta lá nas zonas umbralinas. Está vivo, está vivo. Mais vivo que antes. Mais vivo, mas sofrendo. Sente frio, sente fome, sente medo. Vê aquele mundo horrível ali, que é bem especulado no filme, né? Aquele mundo sombrio, com lodo, não tem alimentação, ele procura algumas gramíneas, algumas coisas, mata a sede com água lodosa. E ele sente todas as sensações de um ser vivo. Vê a sua roupa se deteriorando, se rasgando, ele fica esfarrapado e ele fica furioso porque chamam ele de suicida. Eles, suicida? Mas por que ele foi parar no umbral? Porque ele foi considerado suicida. Porque ele não cuidou de forma adequada do seu vaso físico. Ah, entendi. Através do comer e beber em demasia. Né? Que nós recebemos esse corpo com um tempo definido e nós temos que cuidar para que esse corpo viva o tempo necessário que Deus nos deu. Se nós não cuidarmos adequadamente, podemos ser considerados como André Luiz, suicidas indiretos. Indiretos. Né? Muito bem. Suicidas indiretos. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume Execução de Projetos Elétricos. Não saia daí que é rapidinho, 2 minutinhos a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Héttori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora,
e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, Execução de Projetos Elétricos. Está conosco hoje a Neuza, trabalhadora da SEDIC, que está nos falando sobre André Luiz e a sua obra. E já para iniciar esse pontapé do segundo bloco, Neuza, a gente sabe, quem leu mais ou menos as obras de André Luiz, sabe que a família do suposto André Luiz entrou na justiça contra o Chico Xavier. Poderia nos dar mais informações a respeito desse processo movido contra o Chico? Na verdade, foi a família do escritor Humberto de Campos. Sim. Humberto de Campos, ele desencarnou em 1935. Quem era Humberto de Campos? Um escritor, renomado escritor Humberto de Campos. Ele psicografava obras através de Chico Xavier. Vinha sendo publicadas essas obras pela psicografia de Chico Xavier através da FEB, a Federação Espírita Brasileira. Em 1944, a viúva do Humberto de Campos pleiteou na justiça os direitos autorais das obras do espírito Humberto de Campos, publicadas pela FEB, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. E foi um escândalo através da imprensa, a imprensa muito, fantasiou muito essa... Foram anos de processo e acabou com a absolvição de Chico Xavier e da Federação Espírita. Isso resultou, inclusive, em livros, Tem um livro, A Psicografia no Tribunal, um livro muito vasto, que trata de toda a parte do processo em si. É uma obra muito boa de se estudar. Mas o que nos leva aí à questão do porquê André Luiz já não ter usado o seu próprio nome, se esconder através de um pseudônimo. Vê que Emmanuel, no seu prefácio da obra Nosso Lar, que foi lançada em 1944, exatamente o ano em que a viúva do Humberto de Campos processa a FEB Chico Xavier, o prefácio de Emmanuel foi ditado em 3 de outubro de 43. E ele diz, bem claro, que o André Luiz teria que se despojar, inclusive do seu próprio nome, para que não ferisse a sua família terrena e não causasse nenhum dano a ninguém, Porque ele vinha nos trazer grandes ensinamentos e não poderia prejudicar a ninguém. E aí que eu acredito que não há como identificar através de nenhuma pesquisa que tenha sido feita, que Luciano dos Anjos é um jornalista que pesquisou muito sobre a provável personalidade do André Luiz. Então falam que teria sido o Carlos Chagas, que foi um médico sanitarista que faleceu em 1934. Falam que teria sido o Oswaldo Cruz, que era filho de um médico veterano da Guerra do Paraguai. Mas as personalidades dessas pessoas são muito diferentes da personalidade do André Luiz. E também o Faustino Fantinel, que seria o que o Luciano dos Anjos diz que fecha com o André Luiz.
Mas me parece que Faustino Fantinel não teve filhos. E o André Luiz diz que teve 3 filhos. Mas não se sabe até que ponto o que diz André Luiz sobre si mesmo nas obras é certo ou não, porque ele mesmo informa, através de Chico, que as informações sobre a sua vida estão truncadas, para que ninguém chegue até a sua verdadeira identidade, justo para não causar nenhum escândalo, nenhum problema, né? Perfeitamente, Neuza. Nós gostaríamos de saber, a série André Luiz, ela foi composta, parece, de 16 livros, né? Você gostaria de nos falar um pouquinho, Neuza, sobre isso? Se me permite, eu vou ler, porque é uma vasta literatura. Correto. Aqui nas obras de André Luiz, nós temos, em 44, nós temos o lançamento do Nosso Lar, que é a primeira obra. Certo. Também ainda em 44, Os Mensageiros. Em 45, Missionários da Luz. 46, Obreiros da Vida Eterna. 47, No Mundo Maior. Em 49, Libertação, uma obra maravilhosa. E em 54, Entre a Terra e o Céu. Em 55, Nos Domínios da Mediunidade, 62 anos já vai fazer. Ação e Reação, 57. Evolução em 2 Mundos, em 59, aí com a contribuição do Valdo Vieira. Mecanismo da Mediunidade, em 60, também com Valdo Vieira. Sexo e Destino, em 63, também com Valdo Vieira. E A Vida Continua, em 68. Essas são as obras que descortinam a vida no mundo espiritual. Aí tem as obras complementares. Agenda Cristã, em 48. Conduta Espírita, por Valdo Vieira, em 60. A Desobsessão, em 64, com Chico Xavier e Valdo Vieira. Aí temos outras obras que são escritas através do ditado de André Luiz e de Emmanuel juntos, os 2 espíritos, que seria Opinião Espírita, em 63, Sol nas Almas, de 64, escrita pela psicografia de Valdo Vieira, Estudo e Vida, em 65, Sinal Verde, em 73, Respostas da Vida, em 74, Busca e Acharás, em 76, Endereços da Paz, em 82, Cidade no Além. Essa traz a colaboração de Eigorina Cunha e é ditado também pelo Espírito Lúcio, que nos traz obras maravilhosas. Apostilas da Vida, em 86, Ação e Caminho, em 87, A Verdade Responde, em 90, e a última obra que se tem notícia do Espírito André Luiz é Tempo em Nós. Daí, em 2009, foi editado as Meditações Diárias, que são uma compilação das melhores mensagens de André Luiz. Muito bem. Neuza, aproveitando que tu listastes aí as obras, eu confesso que não li todas as obras. Eu também não. Eu li, na verdade... Infelizmente, não todas. Do tamanho da quantidade de obras, eu li muito poucas. Mas uma me chamou a atenção, quando eu li, há muitos anos atrás, que fala, e o filme retrata isso também, colônias espirituais, cidades espirituais. Para aquelas pessoas que não leram André Luiz, esclareça para nós o que existem lá no mundo espiritual, colônias, cidades. O próprio André Luiz, quando ele se mostra arrependido, que ele está lá nas zonas umbralinas, e que ele se desespera, se mostra arrependido, o remorso bate, ele se lembra que é filho de Deus, e aí então ele é resgatado, quando ele ora e lembra de Deus e pede auxílio, e ele é resgatado. E levam ele para Nosso Lar. É uma cidade, Nosso Lar é uma cidade no mundo espiritual, uma cidade colônia do mundo espiritual, que se situaria a uma determinada altura no estado da Guanabara, no Rio de Janeiro. Hoje é Rio de Janeiro. Hoje Rio de Janeiro. Isso. Essa cidade, ela, segundo ele nos informa, e também o Espírito Lúcio, aqui nesse livro Cidade no Além, tem até um mapa da cidade, e a descrição que André Luiz faz minuciosamente da cidade. Ela teria um formato de uma estrela de 6 pontas,
tendo no meio da cidade, na Praça Central, o edifício da governadoria e vários ministérios. E em cada ministério, André Luiz estagiou, aprendendo, estudando. Ele vai estudando em cada um dos ministérios. Ali tem o Ministério da Regeneração, da Comunicação, diversos ministérios, da reencarnação, Isso. que é onde todos nós devemos passar algum dia, né? Quando nós voltarmos à pátria espiritual, um dia nós vamos voltar ao Ministério da Reencarnação para Retornar. se Deus nos permitir voltarmos à Terra, né? Para uma nova jornada evolutiva, né? E então ele descreve com minúcias todas essas coisas. E também nos informa que há centenas de cidades em volta do orbe terrestre nessas condições. E ligadas à cidade Nosso Lar, existem outras vilas, vamos colocar, que sejam vilas ligadas a essa. Ali tem o Campo da Paz, são postos de socorro, né? Todos trabalhadores que são ligados a Nosso Lar ali. Templo da Paz, Campo da Paz, o lar da... Isso não vem é no caso. tantos, Né? Interligados. É, né? muito interligados. Aí nós temos também a colônia da mãe de Maria de Nazaré, que trabalha com suicidas. Tem uma série de lugares assim na espiritualidade, cada um dedicado a um tipo de trabalho, de resgate do umbral, coisas assim. São Mansão da Paz, Campo da Paz, o lar de Juliano, é um lar transitório que é ligado a motores, ele vai se deslocando na espiritualidade conforme a necessidade. No caso aqui do Haiti, quando aconteceu o problema do terremoto no Haiti, né? Sim. Teve uma colônia que se foi para o Haiti, se formou, se plasmou sobre o Haiti para socorro. E ali tinha muitos espíritos brasileiros nessa colônia. Né? Não está nas obras de André Luiz isso, mas a gente sabe, é uma né? coisa moderna. É, uma coisa bem moderna. Mais recente. Bem recente. Moderno, e como sempre, nós brasileiros, né, somos pioneiros em ajudar. Estava lá muitos espíritos brasileiros, inclusive o próprio Chico Xavier, trabalhando sobre o Haiti, né, para atender socorrendo os nossos irmãos necessitados. Os irmãos necessitados. Muito bem. Neuza, existem veículos para locomoção no mundo espiritual? Como é que funciona? Sim. Os espíritos assim mais desenvolvidos não necessitam, né? Eles se locomovem através da volitação. Sim. E André Luiz, no início, ele não conseguia isso, ele ainda não... Depois ele já, num determinado momento, ele já aprende a volitar e vai da casa dele na terra Deus explica para os nossos telespectadores, volitar, o que significa volitar? É como voar, mas sem bater os pés e nem os bracinhos. Até porque espírito não tem asas. Né? Porque espírito não tem asas. Não é pensar assim que somos anjos, viramos anjos e batemos as asas e vamos por aí. Volitar se deslocar. Deslocar no espaço. Através do pensamento. Né? Isso. Então, o André Luiz aprendeu isso no momento que ele estava atendendo no lar terreno, que ele vem em visita no lar terreno, e ele precisa se deslocar entre nosso lar e o lar terreno, e ele aprendeu, né, a se deslocar rapidamente. Perfeitamente. Mas tem veículos para isso também. Com certeza. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Esse é um assunto, particularmente para mim, acredito para todos os espíritas, muito maravilhoso e intrigante. E curioso também, né? Porque com certeza absoluta, eu não quero cometer nenhum erro, mas tenho quase certeza disso, que a maciça maioria dos espíritas
não leram ainda alguma obra de André Luiz. Já leram o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec. Agora, de André Luiz, será que são muitos os espíritos? Se você é um que não leu, por favor, leia. É uma obra muito interessante e esclarecedora. E voltaremos, Neuza, num futuro próximo, a conversar mais contigo, com certeza voltarás aqui, sobre André Luiz, essas obras de Chico Xavier. E dizendo isso, quero te agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite para vir falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Dito isso, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, Execução de Projetos Elétricos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.